Olá, estamos começando mais um ConnectCast e hoje eu tenho uma presença aqui ilustre, uma das maiores influenciadoras quando o assunto é esporte no estado do Piauí. Eu até fiz uma colinha aqui porque eu tive muita dificuldade em memorizar o nome dela. É Iá, é Mércia, é Messinha e até Lamércia. E nada melhor do que ela mesmo dizer qual o nome que nós devemos realmente chamá-la. Ela é jornalista de esporte, é roteirista, né, produtora, às vezes também apresentadora do Jogo Aberto na TV Band. Com vocês, Iá. E aí, tudo bom? Tudo bem, Iá? Seja Tranquilo. bem-vindo ao ConnectCast. E aí, como é que Obrigada. eu chamo você? A gente chama de Iá, chama de Messi, Lamessa. Explica pra gente como é que começou essa quantidade enorme de nomes. Cara, pro pessoal de casa que tá acompanhando, é tudo tranquilo com vocês, né? Um oi. Bom, meu nome é Iamércia, foi uma invenção do meu pai, até hoje eu não descobri. Como é? Iá Mércia? Iá Iamércia. Mércia. Foi uma invenção do meu pai, até hoje eu não descobri de onde foi que ele tirou esse nome. Eu pergunto e ele manda figurinhas pra mim, tipo, ele não explica de onde surgiu esse nome. Só que as pessoas sempre tiveram muita dificuldade, né, pra pronunciar o nome. E aí no trabalho alguns me chamam de Iá, em casa, ele mesmo não me chama de Iamércia, ele me chama de Mércia. E aí outros, quando eu mando por escrito, né, o meu nome, o pessoal confunde o I com o L, aí chama lá Mércia. Uber, meu Deus, tô muito acostumada já, nem corrijo. Lamércia é bom que fica internacional, É. né? Lamércia. Isso, mas eu não tenho preferência, né? Eu acho fofo quando me chamam de Mercinha, mas o Iá é o mais fácil e eu gosto muito também. O IA me remete, a gente até estava falando aqui nos bastidores, no off, a gente dá início ao programa, e se não confundem, né? O IA com a inteligência artificial, que é um termo que está muito em alta e ficou interessante lá na tua rede social, né? O IA eu acho que ficou super legal. Você é uma pessoa muito carismática, né? Acompanha suas redes sociais, me divirto bastante, além de ficar por dentro aí do que passa de esporte no nosso estado, também aproveito para me divertir, porque eu gosto de seguir pessoas carismáticas. Você, além de ter uma competência enorme, é uma pessoa que representa muito bem, né, o nosso estado. Eu acho que esse papel como apresentadora e cada vez mais tem a necessidade de se destacar nas redes sociais, que antigamente você se destacava na TV, existia todo um padrão ali de apresentação, de formalidade, a forma como você se apresentava. E quando a gente vai para as redes sociais, a gente precisa ter muita flexibilidade, né? Nós temos que praticamente se adaptar do que está em alta. E eu vejo que você consegue fazer isso de uma forma muito natural, muito tranquila. E isso mostra aí os resultados, quase 100 mil seguidores, né? Então, assim, parabéns. Isso aqui, somente para o seu segmento, isso representa um número que eu acredito que seria 5 vezes mais se fosse um assunto mais aleatório. Então, isso aqui é um número muito expressivo a se levar em conta. E eu queria saber quem é você, quem a gente só vê ali alguns recortes, né, nas redes sociais, acompanhando seu dia a dia profissional, mas quem é você? O que é que te levou a chegar onde você está hoje? Se é desde criança, essa vontade, essa facilidade de se apresentar, esse carisma, como foi que você conseguiu construir tudo isso? Bom, primeiramente, muito obrigada, né, pelas Eu que fico palavras. grato. Eu fico muito feliz quando ouço as pessoas elogiando, assim, principalmente o meu trabalho, né, a minha postura no trabalho. Bom, eu sou a Iamércia, né, eu sou uma menina mulher sonhadora, gosto de esporte, sou apaixonada por esporte, principalmente pelo esporte piauiense. Eu comecei a me envolver com a comunicação na adolescência. Eu era uma menina muito participativa na igreja católica, lá na minha cidade, o interior do Piauí, em Monceau-Gil, 56 quilômetros daqui da capital, Uhum. pertinho. E aí eu era muito envolvida em todos os projetos da igreja, né? Em todos os trabalhos sociais, voluntários que tinham lá. Então, o meu primeiro contato na igreja foi com a pastoral da comunicação. E aí eu fazia o trabalho de social media, eu fazia trabalhos também de edição, de vídeo, Photoshop, toda essa área. E eu acabei gostando muito daquilo dali, né? Gostei demais e pensei, por que não levar isso pro meu Sim. futuro, né, profissional? Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos quando eu Nossa, comecei a prodígio. fazer isso. Sim. E aí,
lá em Mocejil, o meu pai, ele é um entusiasta do esporte, principalmente futebol. Futebol de bairro, que ele faz alguns campeonatos lá no nosso bairro, que é o Gruto de Areia, que é futebol de areia, né? No campo lá, totalmente composto por areia. E aí, eu acho que desde 2000 ele tem esse trabalho. Então, eu nasci em 98, então os meus primeiros passos com meu pai foi dentro do esporte, né? Desde pequenininha eu acompanho ele nos jogos e acompanhava todos os jogos, né, nos fins de semana, participava das premiações. Tem inúmeras fotos lá, o pessoal sendo premiado e eu com a barriga do lado de fora prestando atenção naquilo dali, né? Então, quando eu entrei no ensino médio, que é aquela hora que você começa a pensar no seu futuro, Sim. Aquilo que você quer fazer, e aí eu pensei nos dois lados, a comunicação e o esporte. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço que envolva essas duas áreas? E aí eu só pensava em educação física, educação física, educação física. Só que não tinha comunicação. Pelo menos antes não tinha muito essa parte da comunicação dentro da educação física. E aí eu pesquisando mais, né, ali no segundo ano do ensino médio, encontrei o jornalismo esportivo. E aí tá aí, vou unir o útil ao agradável. E aí no segundo ano do ensino médio eu já decidi o que é que eu queria fazer, né? Quero fazer jornalismo esportivo. E aí comecei a estudar. Em 2016 eu terminei o ensino médio. Em 2017 eu fiz um cursinho preparatório para Enem. Aliás, em 2016 eu fiz o cursinho preparatório para Enem. E em 2017 eu entrei na universidade e comecei o curso de jornalismo. No terceiro período, eu acho, eu já tive o meu primeiro contato com jornalismo esportivo, que foi na rádio universitária, da própria universidade, né? Da própria UFP. E aí, foi o Universitário Esportivo, o nome do programa. E foi ali o meu primeiro contato, foi o meu primeiro passo, e desde então, eu nunca saí. E hoje eu me sinto muito realizada, né? Que aquilo que eu comecei a trabalhar, né, na adolescência tem se estendido e eu tô muito feliz na área que eu trabalho. Perfeito, que linda história. Então, o seu primeiro contato pode se falar com o esporte, né? Ali com a comunicação, fazendo essa junção do que você sempre sonhou, foi na TV. Mas hoje, por exemplo, eu vejo que você está na Band, né? Como é que começou? Como é que foi essa transição? Foi depois que terminou a faculdade? Ou foi no período da faculdade ainda? O que te levou a ir para lá? Porque não é algo tão simples, né? Não é algo tão fácil. Por mais que a gente, por exemplo, faça uma faculdade de jornalismo ou de comunicação, não é todo mundo que tem esse dom. Não é todo mundo que tem a coragem, né, de enfrentar a TV realmente no seu estado. Como é que começou isso? Assim, quando eu comecei, eu sempre fui muito ativa nas minhas redes sociais, já por estar dentro dessa área da comunicação. E aí, quando eu comecei a estagiar no Universitário Esportiva, que era um programa de rádio, ainda assim, tudo que eu fazia, eu postava no Instagram. E aí, os offs que eu gravava, os textos que eu fazia, o processo de produção, eu ligando para os entrevistados também, tudo isso eu postava. Então, as pessoas da área começaram a me acompanhar. E tinha um cara A Band estava começando a dar os primeiros passos aqui, porque antes a Band era afiliada, desafiliou. Eu não lembro de que era, eu não sei se era não lembro qual foi a última emissora. Mas desafiliou e passou um tempo sem ter o projeto aqui no Piauí, né? E aí, quando voltou, montaram um programa de esporte, que era o Arena Esportes, que era apresentado pelo Luan Leal. E aí, um cara da Band, que trabalhava na época, o nome dele é Eudson Almendra, ele viu o meu perfil, viu todo o trabalho que eu fazia, e ele se interessou, né? E perguntou: Tu não tem vontade de trabalhar na TV um dia? Tu não se interessa por esse lado? Aí eu falei pra ele: poxa, eu tenho demais, só que eu tô na rádio, né? Não sei se daria certo. Eu nunca tive experiência, não tinha pagado nem a disciplina de TV ainda. E aí ele: não. Mas fica tranquilo porque não é um bicho de 7 cabeças. E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na produção do programa de esportes, aí ele me chamou para uma entrevista. Eu fiz a entrevista com o apresentador e aí deu certo. Aí eu tô lá desde 2019. Entrei ainda cursando, né? Fazendo a faculdade.
E foi um processo, assim, muito difícil, porque estudar e trabalhar, todo mundo sabe que é bem complicado. Sim, sim. Mas deu tudo certo. Me formei ano passado. Aí eu demorei 6 anos. Demorei mais do que o comum, que são 4 anos. E desde então tô trabalhando na Band. E aí já saiu de Arena Esportes, já foi pra Jogo Aberto Piauí. Aí o Jogo Aberto Piauí passou um tempo sem ter, no período da pandemia. Enfim, o esporte já é Sim. difícil de ser apoiado, né, financeiramente. E aí, quando se teve todo aquele problema, né, do período pandêmico, aí não teve condições e tivemos que parar. E aí, retornamos novamente com o Jogo Aberto Piauí, e até hoje tá rolando, graças a Deus, tem muito trabalho para fazer. Perfeito. Você é jovem, né? A gente conversou aqui no off. Não sei se você vai querer dizer sua idade, né? Mas é, é bem jovem. E a gente ficou muito entusiasmado, né? Porque sucesso, a gente sabe que em todas as carreiras, por mais que a gente se dedique, nem todo mundo consegue, né, alcançar aquilo que planejou. Acredito que todo mundo que faz uma faculdade, dependente do curso, ele tem ali os seus sonhos, né, que ele coloca no papel e vai seguindo. E algumas coisas na vida acontecem e fazem com que ele chegue ou até mude mesmo a rota. A gente percebeu que desde, né, do seu pai, né, que te levava para os esportes, lá em Monsenhor Gil, né, foi ali um pontapé para você gostar desse movimento. Chegou no ensino médio, se deparou com a vontade de se comunicar e também do esporte, até que chegou a oportunidade de falar das duas coisas. Mas devido à idade que você tem, você chegou a enfrentar, por exemplo, algum desafio, alguma dificuldade em Kennedy? Eu acho que por eu ser tão jovem, eu tive determinadas coisas que talvez se eu tivesse uma idade mais elevada eu não teria. Você chegou a passar por alguma situação como essa? Eu acho que quando você... Eu tenho 25 anos, né? Mas as pessoas dizem que eu pareço ser bem mais jovem que isso. Eu achei que era bem mais jovem. E aí, assim, a questão... Eu tive alguns problemas com a minha imagem, né? Com a minha estatura, porque as pessoas não dão muita confiança. Ah, é só mais uma meninazinha. É só mais uma estagiária. Para as pessoas, a estagiária nem a gente, né? E aí, tinha muito esse trabalho, né? Pra conquistar a confiança das pessoas. Pra que elas percebessem que eu tinha, assim, capacidade. Apesar da minha idade, comecei ali com 20 anos, né? 19, 20 anos. Tinha, assim, capacidade para desenvolver esse trabalho com uma pessoa de 30, 35, 40. Pessoas, jornalistas aí com mais de 30, 40 anos de profissão também tem, né? E aí, é um processo difícil, é longo, mas que acaba dando certo, né? Tive muita dificuldade, mas hoje eu acredito que grande parte das pessoas que são envolvidas com esporte aqui no estado já me conhecem. Sim. E conhecem o meu trabalho. E sabem, né? Que eu não sou mais uma meninazinha. E agora ficou registrado, né? 25 anos. 25 anos. Que eu não sou mais uma meninazinha e tô ali pra mostrar toda a maturidade, todo o talento, toda a desenvoltura que eu tenho nessa profissão, né? Que é o jornalismo. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta porque agora recente a gente está passando por um período de eleições, né? E a prefeitura, por exemplo, de São Paulo é uma das mais comentadas. Eu acho que pela importância do estado, mas também pelas figuras que se candidataram por lá. E existe uma pessoa que tem uma competência lá muito grande em relação a gabarito, né? As suas graduações que você tem. Se seria uma boa prefeita ou não, isso eu já não sei. Mas em relação à Tabata, né? E a gente percebe que a forma como os opositores lidam com ela, como se ela não tem capacidade para ser prefeita da cidade porque é muito jovem. Então, assim, às vezes é como se toda aquela graduação, todo aquele estudo até fora do país, né, não fosse levado em conta por conta de uma aparência muito jovem, né? E a gente sabe que para ser prefeito tem uma idade mínima e com certeza ela já deve ter mais de 30 anos, mas por aparentar ser mais jovem e mulher também, isso a gente vai já entrar em relação a essa pauta, é uma dúvida que eu tenho para tirar com você. Às vezes as pessoas querem descredibilizar toda uma conquista, né? Todo um processo que o indivíduo teve para chegar onde ele está. A gente percebe que no jornalismo esportivo, a gente sempre se deparou com presenças em massa do público masculino, né? Aquela figura, o repórter masculino. E de um tempo para cá, a gente vê que algumas mulheres se destacaram, né? E por sinal, com muita habilidade, né? De uma forma muito, muito bonita. Exemplo de você aqui no nosso estado.
Você chegou a enfrentar algum desafio por conta, por exemplo, de ser mulher, comparado às oportunidades que são dadas para repórteres homens? Você sente isso, que no Brasil ainda existe essa desigualdade de oportunidade? Eu sinto que muitos ainda não dão credibilidade àquilo que a mulher fala, entende? A gente vê muito isso, principalmente no jornalismo esportivo nacional. Quando uma mulher dá alguma opinião em relação ao futebol, por exemplo, Sim. ela é muito criticada. Ah, não sabe nem o que tá falando. Não nasceu pra isso, deixa um homem falar. São inúmeras críticas em relação a isso, só pelo fato de ser mulher, né? A gente sabe que isso ainda existe. Aqui no Piauí, eu sinto essa desconfiança, né, de algumas pessoas, mas pouco, né, em relação a como era antigamente. Tem jornalistas que atuaram no jornalismo esportivo antigamente, aqui no nosso estado, e falam que era terrível. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era terrível, sabe? Inventavam, inclusive, mentiras, falavam mentiras sobre jornalistas e jogadores, enfim, situações assim, grotescas sobre elas por estar naquele meio ali, sabe? E hoje não. Hoje, pra tu ter ideia, quando a gente vai numa coletiva de imprensa de treino de futebol, quando tu chega lá, tu já se impressiona, porque são inúmeros jornalistas, né, que vão, a imprensa acompanha, a imprensa esportiva do Piauí acompanha o futebol e os outros esportes também, que bom. Mas quando tu chega, tu depara com mulheres. É a Stephanie Pacheco, da TV Clube, é a Pamela Maranhão, da Cidade Verde, é a Jade Araújo, da Cidade Verde, da TV Assembleia. Então... É a IA. Sou eu também. Então, assim, tu vai pra uma coletiva e aí tu vê, sei lá, tem 10 pessoas. Tu vê 6 mulheres e 4 homens. Então desse jeito. Já tem uma mudança aí, né? Sim, tem uma mudança muito grande em relação a isso. Antes era só a Stephanie, que tem mais tempo, a Stephanie, a Pamela e a Jade. Eram só elas 3, né? Mas hoje tem crescido... Tem um espaço gigantesco para as mulheres dentro do jornalismo esportivo. Isso, de certa forma, acaba credibilizando ainda mais, né, o nosso trabalho, porque já que tem muitas mulheres falando, sim, então a gente vai dar ouvidos, né, e atenção àquilo que elas estão falando, porque afinal são elas que estão acompanhando, né? Elas que têm aquele lugar de fala, já que vão para todo treino, vão para toda entrevista relacionada ao esporte. Mas ainda tem sim um ou dois, 3, aqueles mais antigos. Tem um jornalista esportivo, não quero falar o nome, mas tem um jornalista esportivo aqui da nossa capital, que ele é muito chato, ele é muito antipático. Ele é um ignorante mesmo em relação ao trabalho feminino dentro do jornalismo esportivo. Ele já falou inúmeras barbaridades com nós, mulheres, que trabalhamos, com a Stephanie, com a Pamela, comigo também. Ele já mandou dançar balé, pra tu ter noção. Meu Deus. E é um comunicador. Então, pra tu ver, apesar da gente estar ganhando esse espaço, ainda tem alguns que, enfim, deveria até ser banido da profissão. Balé é demais, né? Balé mandou lavar louça, mandou algumas lavar louça, mandou dançar balé, mandou procurar um lavado de roupa, pra tu ter noção de como é. Uma pessoa ficou parada no tempo, né? Não sabe da importância que as mulheres têm no cenário, e principalmente no cenário comunicativo. Agora, uma coisa que eu queria também te perguntar a gente falou dessa desigualdade que às vezes acontece, por mais que vocês estão preenchendo, né, até com mais pessoas o espaço do jornalismo esportivo, mas em relação aos jogadores, porque a gente sabe que tem o futebol feminino, mas ele ainda é bem menor comparado à quantidade de campeonatos e times que nós temos no futebol masculino. Como é que é a relação, por exemplo, dos jogadores com vocês? Existe algum tratamento diferenciado por vocês serem mulheres, ou você acha que não? Os jogadores aprenderam a diferenciar e levam tudo no profissional? Não, os jogadores eles são mais tranquilos, né, em relação a isso, até porque o nosso contato são mais com os técnicos, né? A gente vai para uma coletiva e aí eles escolhem 1 ou 2 jogadores para coletiva, mas sempre quem fala, assim,
de obrigação é o técnico. É o técnico, E a gente tem mais... Só que eles os tratam muito bem, né? Eu ainda não sofri nenhum desrespeito em relação a jogador e nem treinador. Pelo menos não no futebol. Então, eu não sinto muito incômodo dessa parte. Não sei as outras mulheres, né? Se já passaram por alguma situação em relação a isso. Mas eles respeitam demais. Demais, demais. Eles estão ali... E eles estão ali fazendo o trabalho deles e respeitando também o nosso espaço. Já que nós estamos falando sobre futebol, né? Nós entramos nessa pauta. Quais são as suas expectativas para o futebol aqui do Piauí? Nossa, eu falo pra todo mundo me pergunta pra que time do Piauí eu torço, né? Ah, agora eu vou saber. Não, tem que dizer. Eu não torço, assim, eu não tenho um time piauiense específico, eu acho né? que tem, eu acho que a Lu quer dizer, eu acho que tem. Não tenho. Eu tenho um time sim do coração, mas é a nível nacional. Qual é o time? E aí, eu sou flamenguista. E aí, eu falo assim, gente... Eu torço pro Flamengo, eu não torço pra nenhum outro time, mas eu torço muito pra que o futebol do Piauí cresça. Sim. E aí a minha vontade, e eu acredito que a vontade de a maioria dos comunicadores, né, do jornalismo esportivo, tem esse desejo também de que o futebol cresça, de que o futebol tenha resultado. Até porque também dá mais trabalho pra gente, né? Imagina nós cobrindo uma série B, Sim. uma série A. Já pensou? A gente ia trabalhar mais ainda, entendeu? E por que não sonhar até uma Libertadores aí? Pois é, uma Libertadores, sei lá, enfim. A gente queria ter esse destaque aqui pro nosso estado, até porque, querendo ou não, o esporte também ele movimenta muito o comércio, né? Então ajudaria a imprensa e ajudaria também o comércio local, o turismo da cidade, o turismo do estado em si. E aí a gente tem esse desejo muito grande. Eu vejo que o futebol do Piauí tá meio que estagnado. Pelo menos o futebol tá um pouco estagnado, A sua visão, né? Tá um pouco estagnado. Parece que parou no tempo. E não muda, não evolui. Os presidentes até tentam, né, construir alguma coisa, começar do zero. Só que não tem incentivo por parte. Poder público tem, só que é pouco. Eu acho que deveria ter mais. Mas, principalmente, assim, por parte dos grandes empresários, sabe? Entendi. Aqui no nosso estado tem empresas gigantescas, né? Sim. Mas que não investem, não sei. Apoiam, né? Eu não sei se é porque não dá um retorno que daria caso você patrocine um time da Série A. Porque, enfim, tu vai para um jogo do Flamengo, tem 60 mil torcedores, então o retorno ali do ingresso, né, da compra de ingressos é gigantesco. Mas aqui no Piauí, não. Geralmente dá, o quê? 400 torcedores? 300 torcedores. E aí, o pessoal não quer investir porque não tem esse retorno. Mas se não investir, não vai pra lugar nenhum. Só que tem alguns times que estão buscando, né, alcançar esse nível. E um deles é o Atlético Piauiense. Eu não sei se tu já ouviu falar. Sim. É o Atlético Piauiense que foi fundado agora em 2019. E... que é bem jovem. Isso, né? teve a estreia agora na Série B do Campeonato Piauiense que tá rolando. E é um time que tem um investimento gigantesco em relação aos outros. E a gente tá confiando. O projeto deles é muito bonito, é assim, de brilhar os olhos. E tá entrando, pelo menos financeiramente, eles são bem ajustados, né? O time que eles montaram pra essa disputa da segunda divisão é um time pra disputar o Piauí em Série A. Então, a gente tá nessa expectativa de que dê certo o trabalho, não só do Atlético Piauiense, mas também os outros times, porque a gente não tem um preferido, né? Sim. O que se desenvolver, o que der certo, a gente vai estar apoiando. Leva o nosso nome, né? Eu acredito, assim, que um time como esse, fazendo acontecer, dando certo, é mais fácil de replicar nos demais. Eu tive conversando uma vez com um amigo, né? Professor Elielso, apaixonado. Aproveitar para mandar um alô aí pro professor Elielso. Sobre esporte, né? Nós estávamos falando por que lá fora os times têm tanto retorno para as empresas em relação a volume, massa, propaganda, e o do Piauí não tem tanto, né? E ele falou, Kennedy, mas que dia que vai ter o jogo do River? Tu sabe qual o campeonato atual que tá tendo agora no nosso estado? Aí eu falei, não, pois é a mesma coisa, quase ninguém sabe os nomes dos campeonatos, os dias dos jogos. E a gente chegou à conclusão que se tivesse uma divulgação, até nas próprias redes sociais, porque hoje muito jovem, por exemplo, também se interessa por futebol. Por exemplo, assim como você que seguiu os passos do seu pai, tem um monte de jovem que também leva essa mesma trajetória. E ele fala, se acordassem e investisse mais na divulgação, por exemplo, dos campeonatos,
talvez essa visibilidade atrairiam investimentos, né, de empresas de grande nome da nossa capital. E eu acredito que sim, a gente percebe muita gente aí mudando de vida com a rede social e, por que não, o nosso esporte também não investir pesado nesse quesito. Nós falamos sobre esporte, falamos sobre carreira de IA. É uma entrevista aqui muito interessante. Confesso para você que eu estava empolgado para descobrir um pouco sobre você e fiquei ainda mais encantado com o seu trabalho, tão jovem, com tanta conquista, um pensamento aí muito amplo sobre o que você faz. Eu queria que você falasse em relação ao futuro agora. Como é que você se enxerga? Se você já tem alguns objetivos que você deseja alcançar, como é que tá a sua cabeça aí para o futuro? Cara, assim, eu tenho um desejo muito grande de seguir trabalhando aqui no Piauí. Só que devido a essas limitações, né, eu percebo que é pouco ainda. As oportunidades aqui Isso, dentro, as oportunidades. Né? E eu pretendo ir pra fora. Não sei, aonde o esporte seja mais visto, o esporte seja mais desenvolvido. Não sei, São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do país é onde a maioria das coisas acontecem, né? Mas eu tenho um sonho gigantesco de um dia chegar a cobrir uma Copa do Mundo. Olha, já pensou? Umas Olimpíadas, né? Como aconteceu agora. Tivemos as Olimpíadas, agora estamos tendo as Paralimpíadas. Então eu tenho esses sonhos, assim, que são gigantescos, mas que eu acredito que são alcançáveis, né? Então é trabalhar para tudo isso. Sei que se eu permanecer aqui, talvez não dê certo. Mas, quem sabe, né, futuramente, um dia eu chegue lá. Sou novinha ainda. Tem muito chão pela frente. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu acredito que se você não desistir, as chances de você conseguir são muito altas. E eu acho que não tá tão distante disso acontecer, não. Deixa eu ouça. Porque assim, o sucesso ele deixa rastro. A gente consegue olhar para algumas pessoas e saber até onde ela vai. Tem pessoas que, por exemplo, vestem a carapuça de um personagem que não é, mas aquele personagem ele não dura muito tempo, né? E aqui, conversando com você nessa entrevista, tendo a oportunidade de também conversar antes da gente começar a gravar, eu percebo que são as mesmas pessoas. A mesma pessoa que eu tava falando aqui fora das câmeras é a mesma que eu tô falando agora. Só então, com a voz mais posta, né? A voz mais entonada, né? Mas assim, a personalidade é a mesma. Então eu acredito que se você tá se destacando, lógico, é resultado da sua competência. Mas a sua personalidade, ela também contribui bastante nisso aí. E se você tá ganhando tanto público, as pessoas estão gostando tanto de você, então se você continuar, eu acredito que é questão de pouco tempo para que você possa alcançar todos esses sonhos que você citou. E tomara, gente, que aconteça, independente se for aqui no Piauí ou fora. Eu fico muito feliz, né, quando eu vejo pessoas no meu estado, pessoas que são de onde eu sou, crescendo, levando o nosso nome. Agora recente teve o show do Whindersson Nunes. Cara, eu admiro demais o Whindersson Nunes. Nunca tive oportunidade alguma, né, de falar com ele pessoalmente ou ter algum tipo de aproximação, mas só o fato dele sair daqui para fora, levar o nome do nosso estado, para mim já é suficiente. Então, se você conseguir alcançar todo esse sucesso no esporte, vou querer só um autógrafo, né? Porque já que eu tive a oportunidade de falar aqui com ela, vou me vender o autógrafo dela, gente. Então eu torço muito por você, né? Fica aqui de forma bem honesta mesmo e sincera, que tudo dê certo. Agora, já que nós falamos tanto de esporte, me explica aqui uma coisa. No seu Instagram não é só esporte que eu vejo lá, né? Recente agora, nós estávamos aqui no bastidores, antes dela chegar, gostei aqui para o Lauro, das pessoas que fazem aqui o ConnectCast acontecer, um vídeo aqui de uma mulher falando que tem bronquite, que tem asma, do menino tomando aqui o microfone de você. Me explica como é que foi essa história. Cara, foi muito engraçado esse dia. Foi antes das Olimpíadas. A gente tava fazendo um trabalho de divulgação dos atletas que iriam participar das Olimpíadas, né? Dos 2 atletas e a Sara Menezes, que foi como técnica. E aí a gente queria saber o quê? A gente foi para as ruas para saber se os teresinenses sabiam que iríamos ter atletas nas Olimpíadas. Atletas aqui do nosso estado nas Olimpíadas. E aí, nesse dia,
eu tava com 6 fotos dos 3. Ele tá lembrando do vídeo. Não tem jeito disso. Depois o editor, quando ela terminar aqui a fala aqui, eu vou pedir pra ele, na edição, colocar pra vocês um vídeo. E nesse dia eu tava com a foto da Sara Menezes e de 2 atletas e 3 para-atletas, né? Que eu também fui apresentar os que iam pras Paralimpíadas. E aí eu cheguei naquela senhora, e as pessoas falando, tu foi escolher a mulher errada. Mas não, gente, eu ia qualquer perfil. Aí eu cheguei mostrando a foto de um atleta. Uhum. Aí eu mostrei assim pra ela, oi, com licença, boa tarde. Você conhece esse atleta? Aí ela... Eu não lembro se ela disse que conhecia ou se conhecia. Eu não lembro se eu mostrei pra Sara Menezes. Eu tenho um vídeo todo, né? Uhum. Depois eu vou tentar postar ele. Aí eu sei que eu continuo assim. Eu apresentei, essa daqui é a fulana de tal, vai participar das Paralimpíadas, Olimpíadas. E aí eu perguntei, a pergunta do vídeo. Você sabia que além dela, outros 5 atletas também vão participar, também vão estar em Paris 2024? Aí ela tossiu. E aí ela tossiu e disse que tinha um problema que o meu perfume tava muito forte e tava atacando o problema de asmática dela. Só que ela terminou de falar e falou assim, mas tudo bem, mas vamos conversar. E aí eu continuei. Eu fiz a outra pergunta. Eu falei assim, além deles, mais outros 5 atletas vão participar. E aí ela tossiu de novo. Meu irmão, eu tô com uma bronquite danada. E aí, não, tudo bem, então desculpe. Aí o filho dela tava ao lado, né? Quando eu cheguei, a criança falou, o pessoal tô falando que ele não fala direito, que ele deve ter algum problema, mas não, quando eu cheguei que eu perguntei pra ela, você conhece? Aí ele respondeu também, eu também não conheço, normalzinho, ele não tava falando daquela forma. E aí, como toda criança gosta de chamar a atenção, ele puxou o microfone e começou a cantar. E aí ela ficou explicando o que ele tava falando, tá bom, a Titi vai ali. Aí foi desse jeito, aí no off eu conversei com ela, a gente riu muito da situação, e aí eu falei onde ia passar direitinho, só que a parte dela não entrou no ar, né, porque enfim, não falou nada, ela só tossia, mas foi muito engraçado. E isso eu fui fazer o Fala Povo, né, que o Fala Povo, pra quem não é do jornalismo e não entende, Fala Povo é uma situação onde você sai nas ruas pra pegar pessoas aleatórias pra dar uma opinião sobre um assunto aleatório, né, um determinado assunto. E nesse dia eu fui fazer isso, tava lá na Praça da Bandeira, então eu sabia que poderia encontrar de tudo. Sim. E contou uma com bronquite. Não, mas teve outras situações nesse mesmo dia que foram bastante engraçadas. Eu encontrei com... Tinha um vendedor de picolé, ou era de din-din. E aí na caixa de isopor dele, tava o brasão do River e do Vasco. Dividido assim no meio, só que eles estavam formando um brasão só. Uhum. E aí eu cheguei, eu falei assim, olha, Frank é o meu cinegrafista. Frank, tá vendo aquele cara ali? Ele acompanha o futebol piauiense, eu vou perguntar pra ele. Aí eu cheguei, mostrei, e quando terminou eu falei assim, então você torce pro Vasco e pro River? Aí ele, assim, eu sou desde criança vascaíno e desde criança riverino. Então você sofre de 2 jeitos. E aí ele começou a rir muito e me julgar. Tu é flamenguista. Eu tenho certeza que tu é flamenguista. Só que a câmera tava desligada na hora. E aí não deu, mas eu encontro inúmeras situações assim no cotidiano. Sempre que eu vou fazer Fala Povo. Sempre. Que massa, gente. Isso é bom porque deixa a gente aí alegre e com muito conteúdo interessante pra seguir. Nosso episódio, infelizmente, tá chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco. Por mim, eu passaria aqui horas e horas falando com você. E eu queria deixar esse momento aberto, para que você passasse uma mensagem para quem está nos assistindo, as pessoas que, assim como você, né, sonham em se tornar uma grande referência na TV, nos meios de comunicação, trabalhando com o que gosta, fazendo o que estudou para fazer. E aproveito também para agradecer por ter aceitado o nosso convite. Cara, fiquei muito feliz por esse episódio. Estou ansioso já para soltar aí. Deus, nosso operador Laura aqui vai editar rápido, né, Laura? Pra gente colocar esse episódio no ar. Eu gosto que ele comemora, assim, toda vez que você fala o nome dele. Não, é porque, sabe por que não? Porque eu acertei, eu tô acertando 2 vezes o nome. Entendi. Eu tô dizendo, né, que eu erro
é Raimundo, é José, mas hoje é Laura. A entrevista é tão boa que eu tô conseguindo até lembrar o nome dele, não errei nenhuma vez aqui. Então esse espaço fica aberto para você passar uma mensagem para as pessoas que estão nos seguindo. Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui comentando um pouquinho sobre o meu trabalho, que eu amo fazer. Eu acho que eu sou realizada hoje, né, dentro do jornalismo esportivo. E para você que tá aí do outro lado da tela, que pretende também um dia trabalhar com comunicação, ou qualquer outra área, né, direito, Sim. enfim, qualquer uma outra área. A dica que eu dou é estudar bastante. Estudar bastante e mostrar aquilo que tu sabe fazer. As redes sociais estão hoje aí pra isso, né? Não sei, se tu quer expandir o teu trabalho, se tu quer mostrar aquilo que de fato tu sabe fazer, aproveita. Não quer postar a vida pessoal? Não posta. Mas posta o que tu sabe fazer, posta o teu trabalho. Porque eu tenho certeza, não tenho certeza, não é que eu tenha certeza, mas as pessoas vão estar te acompanhando. Sim. Todo mundo vai estar te acompanhando de algum canto ali dessa Teresina ou de algum canto de qualquer cidade que tu esteja nesse nosso país. Então, divulga o teu trabalho, estuda bastante, divulga o teu trabalho, que não é difícil. As oportunidades estão aí para ser aproveitadas. Mas para que ela chegue até você, você precisa ser um destaque entre muitos outros, não é isso? Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada tão complicado. Dizem que o mercado tá escasso, que não tem mercado para todo mundo, mas tem sim. Mas o mercado precisa de pessoas que saibam fazer e que tenham vontade de fazer aquilo, que gostem de fazer aquilo. Esse é o diferencial, eu acho que de qualquer profissional, de qualquer área. Então, façam, corram atrás, vão com desejo mesmo no coração de vocês, independente do que as pessoas falarem, independente do quanto te julgarem. Meu Deus, a quantidade de gente que disse pra mim que eu ia morrer de fome no jornalismo. Se eu fosse dar ouvidos a isso, eu não estaria onde eu estou aqui, hoje, né? Amigos meus próximos disseram que eu iria me arrepender de ter escolhido o curso. E, poxa, eu tô muito arrependida. Tá. Tô muito arrependida. Então é isso. E principalmente pra você, mulherada, se quiser trabalhar no esporte, principalmente, estude mais do que os homens. Porque, infelizmente, a gente ainda é muito desacreditada, muito descredibilizada. E a gente ainda precisa estudar um pouquinho mais que os outros para poder mostrar que realmente você tem domínio daquele conteúdo, domínio daquela área. Então, é só seguir em frente. Uma hora vai dar certo. Excelente apontamento. Então, já fica a dica aí para você que quer se destacar de forma profissional, até nas redes sociais. E quem tá falando não é qualquer pessoa, é um indivíduo aí com mais de quase 100 mil seguidores no Instagram. Nós chegamos ao fim de mais um ConnectCast, lembrando que esse episódio foi gravado no estúdio Piauí Connect, nosso principal apoiador. E se você também quer gravar um podcast semelhante a esse que você está assistindo, basta entrar em contato através do número 869-9486-0251. E para você que ficou curioso em saber qual é esse vídeo que nós estamos falando, vamos fazer o seguinte, você vai se despedir assistindo aí o vídeo da bronquite. Tchau, tchau. E você sabia que além dela, piauiense, ainda vão ter mais 5 atletas do Piauí representando as Olimpíadas? Eu tenho problema de asmático, por causa do seu perfume que tá muito forte. Mas vamos conversar, é bom, aí você chegar pra cá. São 5 atletas piauienses que vão estar nas Olimpíadas esse ano. Ai, minha irmã, eu tô numa tosse danada, uma bronquite muito. Tainha. Tá dizendo que é uma galinha. Se deitar, tô bebê, eu. Obrigada, pois tá bom, obrigada, viu? A titia vai ali agora trabalhar, tá bom? Vai pra saúde, meu bem, na banca. Na banca.